A Primeira Guerra Mundial, como a morte de um arquiduque mudou o mundo. Imagine uma manhã quente em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. As ruas estão vivas com o som de risadas, o cheiro do café recém-coado e a brisa suave que traz promessas de um dia tranquilo. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, um momento decisivo está prestes a se desenrolar. O que você faria se soubesse que a morte de uma única pessoa poderia desencadear um dos conflitos mais devastadores da história? A morte de um arquiduque, Franz Ferdinand, não apenas transformou o mapa da Europa, mas também moldou o futuro das relações internacionais e a dinâmica de poder para as gerações seguintes. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante e reveladora, enquanto desvendamos o dilema humano, político e emocional que cercou esse evento trágico e suas consequências. Você pode estar se perguntando, como um único assassinato poderia causar tanto caos? Essa é a questão que nos leva a explorar as origens da Primeira Guerra Mundial. Mas antes, vamos dar um passo atrás e entender quem era Franz Ferdinand. Arquiduque da Áustria, sua posição como herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro o tornava um homem poderoso. No entanto, ele era uma figura controversa. Sua visão de um império federal que incluía diversas nacionalidades o tornava impopular entre muitos nacionalistas eslavos, que sonhavam com a independência. A cada 50 anos, a história é moldada por tais figuras. Mas, até o assassinato de Ferdinand, muitos acreditavam que a guerra era um conceito remoto, algo que pertencia ao passado. Entretanto, a tensão entre as grandes potências da Europa já está em ebulição. A rivalidade entre a Alemanha e a França, o imperialismo e o nacionalismo exacerbado estavam criando um ambiente onde a guerra se tornava uma possibilidade cada vez mais real. Mas poucos poderiam prever que um momento tão simples, a passagem de um carro em uma rua, se tornaria um divisor de águas. Você sabia que, em um ápice de ironia, o próprio Franz Ferdinand escapou de um atentado logo antes de seu assassinato? Um grupo de nacionalistas sérvios tinha tentado matá-lo com uma bomba, mas a tentativa falhou. O que aconteceu depois é um exemplo do destino caprichoso. O arquiduque e sua esposa, Sophie, dirigiam-se ao hospital para visitar os feridos da explosão quando seu motorista, perdido, fez uma pausa na frente da lanchonete onde os conspiradores estavam reunidos. E foi assim que Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, teve a oportunidade que mudou o destino da humanidade. Ele disparou 2 balas, e o que estava antes apenas no horizonte da história passou a ser uma realidade devastadora. Agora, vamos refletir o que isso significa para uma nação ou um povo. Para muitos, Ferdinand era um símbolo de opressão. Para outros, era um potencial reformador. Essa dualidade ilustra como, apesar das mesmas ações, as interpretações podem variar drasticamente. E essa tensão moral se tornaria uma característica central do conflito que se seguiria. Há uma profundidade emocional aqui que ressoa até os dias de hoje. O que leva um jovem a assassinar alguém? Que força poderosa motiva um ato tão extremo? Após o assassinato, a reação da Áustria foi instantânea e feroz. Em questão de semanas, um ultimato foi enviado à Sérvia, apresentando uma série de exigências extremas. Você pode estar pensando, por que os líderes austríacos estavam tão apressados para retaliar? A resposta está nas complexas teias de alianças que permeavam a Europa. O Império Austro-Húngaro confiava no apoio da Alemanha, e esta, por sua vez, estava ansiosa para reafirmar seu status como uma potência imperial. Qualquer vacilação poderia custar não apenas a honra, mas também a soberania. Nesse meio tempo, a Sérvia, que havia buscado a independência e estava em ascensão, procurou o apoio da Rússia. O paradoxo aqui é interessante, um ato de violência contra a realeza austríaca havia se transformado em um embate entre grandes potências. O que parecia uma crise localizada começou a se espalhar, ligação por ligação, acordo por acordo, até que as potências europeias estavam em pé de guerra. E então, o que dizer das consequências para o continente? Estamos prestes a testemunhar um dos maiores conflitos da história, onde mais de 70 milhões de soldados foram mobilizados e mais de 15 milhões de mortos se tornaram a triste estatística da guerra. Essa massacre não era simplesmente sobre territórios ou recursos, mas sobre ideias, identidades e a luta pela sobrevivência em um mundo em rápida mudança. Você pode se perguntar, mas onde estava a sociedade civil durante esse tumulto? O que muitos não percebem é que o mesmo fervor nacionalista que levou à guerra estava presente nas ruas. Míticos heróis eram celebrados, e a propaganda de guerra promovia o espírito patriota em um nível sem precedentes. As vozes da razão foram rapidamente abafadas na maré crescente de fervor militar.
E a culpa, mais uma vez, recaía sobre o individual, nas escolhas de homens e mulheres cujos destinos estavam irreversivelmente entrelaçados com os de muitos outros, em uma dança trágica de destruição. À medida que entramos no coração da guerra, os impactos se estendem para além das fronteiras da Europa. Milhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas, desde aqueles que lutaram nas trincheiras até as famílias que enfrentaram perdas irreparáveis. E é nesse contexto que começaremos a desvendar o enigma por trás da morte de um arquiduque e seus efeitos globais. O que inicialmente parecia ser um assunto doméstico rapidamente transformou-se em uma catástrofe mundial, redefinindo não apenas fronteiras políticas, mas também a própria essência da sociedade. O que vem a seguir é o colapso de impérios, a crise da humanidade e o surgimento de novas ideologias. Enquanto virmos as transformações em cena, não podemos ignorar as lições que essa história nos traz. Você pode estar se questionando o que podemos aprender com aquilo que se desenrolou no início do século XX. Como o único evento desencadeou uma série de reações que mudaram o curso da história. Isso é uma prova de que a história não é apenas um relato do passado, é uma formação de consequências que ecoam até o presente. Agora, começamos a entrar em um momento crucial da narrativa, o impacto da guerra sobre a vida cotidiana. As ordens da guerra chegaram a todos os cantos do continente. As mulheres, que outrora eram relegadas a papéis tradicionais, encontraram seu espaço nas fábricas e campos, enquanto os homens estavam longe nas frentes de batalha. O que isso significou para a emancipação feminina? A guerra não apenas destruiu, mas também abriu portas que antes estavam fechadas. E quando pensamos nas potências que estavam implicadas? A Alemanha, ansiando por poder e controle, procurou expandir seu império, mas as consequências desse desejo apenas trouxeram fúria e miséria. A Grã-Bretanha lutava para proteger seu status e suas colônias, enquanto a França carregava o peso de um passado repleto de revanche. Estamos testemunhando um emaranhado de interesses conflitantes que, por fim, culminaram em uma tragédia monumental. Você pode estar se perguntando o que significava realmente ser um soldado naquela época. As histórias dos que lutaram nas trincheiras, os horrores que presenciaram, as cartas que nunca foram enviadas, tudo isso compõe a narrativa silenciosa de uma tragédia compartilhada. A guerra não era apenas uma batalha entre nações, mas uma luta pela alma da humanidade. O que esses homens e mulheres enfrentaram foi uma verdadeira luta contra o desespero. Enquanto a guerra prosseguia, novos ideais começaram a emergir. A Revolução Russa de 1917, por exemplo, foi um dos muitos desdobramentos impactantes da Primeira Guerra Mundial. Como a morte de Franz Ferdinand influenciou o curso dos eventos na Rússia? O descontentamento social e a luta de classes encontraram seu caminho para novos movimentos políticos, e essa transformação abriu um capítulo completamente novo na história global. Agora, neste ponto da narrativa, é fundamental refletirmos sobre as causas e consequências desse conflito. Você poderia imaginar como a morte de um único arquiduque poderia ter ramificações tão profundas, não apenas na Europa, mas no mundo todo? Isso nos leva a uma compreensão mais profunda da fragilidade das sociedades e da complexidade das relações internacionais. A guerra, em suas muitas formas, nos ensina que o poder é um fio fino, sempre prestes a se romper. E à medida que nos aproximamos do final da primeira metade desta jornada, devemos nos perguntar o que realmente significou a morte de Franz Ferdinand. A guerra que se seguiu trouxe destruição sem precedentes, mas também um novo entendimento sobre a condição humana, e essa reflexão nos levará ao segundo ato dessa narrativa. O que ficará claro é que a morte de um arquiduque pode ter sido apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa e envolvente. Na próxima parte, exploraremos as reações, as consequências e as lições duradouras que emergiram desse evento trágico. Acompanhe-nos enquanto desvendamos o impacto verdadeiro da Primeira Guerra Mundial e como ele continua a ressoar em nosso mundo atual. A morte de Franz Ferdinand não foi apenas o estopim para um conflito armado, mas também um catalisador que iluminou as fissuras sociais, políticas e econômicas que infectavam a Europa naquela época. À medida que a sombra da guerra se espalhava, as implicações daquelas balas disparadas em Sarajevo se tornavam ainda mais evidentes. O que estava em jogo não era apenas a geopolítica, mas a própria essência da civilização humana. As reações ao assassinato foram instantâneas. O Império Austro-Húngaro, buscando reafirmar sua autoridade e punir a Sérvia, declarou guerra em 28 de julho de 1914. Em poucos dias, a mobilização das forças militares começou em uma escala sem precedentes. Mas o que o mundo não sabia era que esse ato não só alinharia potências em uma dança mortal, mas que também desencadearia uma cadeia de alianças que se tornaria a definição do combate da Grande Guerra.
A Alemanha, aliando-se à Áustria-Hungria, se preparou para entrar em ação, enquanto a Rússia se mobilizava em defesa da Sérvia, levando a uma espiral de hostilidades que logo envolveria a França e a Grã-Bretanha. Você pode estar pensando em como era a percepção e a experiência do cidadão comum durante esses tempos turbulentos? Para muitos, a guerra era uma abstração, uma ideia glorificada pelos discursos fervorosos dos líderes. Mas, para aqueles que realmente enfrentaram os horrores do combate, a realidade era bem diferente. As trincheiras se tornaram a nova norma, onde jovens soldados experimentaram o terror e o sofrimento de uma nova forma de guerra, caracterizada por táticas militares devastadoras e tecnologia emergente que tornava a morte muito mais eficiente. A vida nas trincheiras, longe do heroísmo romanticizado, era marcada por doenças, fome e a incessante expectativa de um ataque inimigo. As cartas das frentes de batalha revelam a fragilidade da condição humana, com soldados que buscavam encontrar significado em meio ao caos. Entre relatos de bravura e desespero, eles falavam de camaradagem, do desejo de voltar para casa e de questões existenciais que ganhavam vida entre os bombardeios e a escassez. Neste clima hostil, as mulheres começaram a assumir papéis que antes eram considerados exclusivamente masculinos. Com a crescente demanda por mão de obra nas fábricas, elas se alistaram em números sem precedentes. Essa movimentação não apenas alterou as dinâmicas sociais de sua época, mas também semeou as sementes do feminismo moderno. O sacrifício e a coragem demonstrados por essas mulheres abriram novos caminhos, permitindo um espaço para o pleito por igualdade de direitos que cresceria em força nas décadas seguintes. Em meio a esse turbilhão social, a Alemanha, com sua crescente ambição, encontrou-se em uma posição complexa. Desejando expandir seu império e afirmar seu lugar no mundo, seus planos foram frustrados pelos outros players europeus, que, em desespero para proteger seus próprios interesses, se uniram em uma rede de alianças. Enquanto isso, a Grã-Bretanha estava ansiosa para manter a supremacia sobre o mar, utilizando sua poderosa marinha real para projetar força e defender suas colônias. O que se seguiu foi uma série de batalhas horrendamente cruéis, onde os soldados enfrentaram não apenas os inimigos, mas as condições adversas das próprias trincheiras. Batalhas como a de Verdun e a do Somme tornaram-se sinônimos do desespero e da carnificina que caracterizaram a Grande Guerra, resultando na perda de milhões de vidas, mas também gerando lutas ideológicas profundas dentro da sociedade. As discussões sobre a moralidade da guerra, o papel dos líderes e as consequências da propaganda militar se tornaram presença constante nas mentes dos que estavam do lado de fora das frentes. À medida que o conflito se arrastava em desgastantes meses de luta, o panorama mundial mudava. O Império Otomano, aliado da Alemanha, estava em declínio. O nacionalismo emergente em várias regiões e o desejo de independência de diversos grupos étnicos resultaram em uma extraordinária reconfiguração do mapa político. O que parecia ser um conflito regional rapidamente adquiriu novas dimensões, fazendo com que a luta pela sobrevivência se transformasse em uma questão de identidade. Uma das consequências mais profundas da guerra foi a Revolução Russa de 1917, que iria redesenhar não apenas o futuro da Rússia, mas também influenciar ideologias em todo o mundo. O descontentamento com a monarquia e as desigualdades sociais se tornaram evidentes, com as pessoas clamando por mudanças drásticas. O impacto da Primeira Guerra Mundial sobre a sociedade russa não pode ser subestimado, e seus efeitos reverberaram em cada canto do planeta. A morte de Franz Ferdinand havia, em última análise, contribuído para estas transformações, energizando as forças que desafiariam o status quo. Mas a guerra não trouxe apenas destruição e desespero, também catalisou um senso de solidariedade entre os povos afetados. As várias culturas que coexistiam nas sociedades europeias começaram a repensar seus valores e suas identidades. O contexto da guerra levou a discussões sobre direitos civis, nacionalismo e internacionalismo, que moldariam futuras gerações. As questões levantadas por esse conflito permanecem relevantes, e o debate sobre o papel da guerra na formação da sociedade continua até os dias de hoje. À medida que as nações se preparavam para o que seriam os últimos anos de um conflito prolongado, a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 trouxe uma nova dinâmica. A potência americana, com seus vastos recursos humanos e materiais, rapidamente virou a maré a favor dos aliados. O apoio logístico e militar dos Estados Unidos significou não apenas um aumento de tropas, mas também a injeção de ideais democráticos que ameaçavam redefinir a ordem europeia. O próprio conceito de guerra para acabar com todas as guerras começou a nascer, impulsionado por uma esperança de um futuro de paz, embora essa visão estivesse ainda longe de se concretizar. Aos poucos, os horrores da guerra foram se acumulando.
À medida que o mundo testemunhava a carnificina de um conflito sem precedentes, pensadores e líderes começaram a refletir sobre o significado desse sofrimento. Um número crescente de vozes questionou se o verdadeiro objetivo da guerra havia sido realmente defendido ou se as ambições de alguns haviam custado milhares de vidas inocentes. Esse sentimento de dúvida e reflexões sobre a natureza da guerra acabariam por gerar movimentos pacifistas que floresceriam nas décadas seguintes. O fim da guerra em 1918 trouxe alívio, mas também um legado desastroso. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas reparações à Alemanha, criando um ressentimento que se tornaria o terreno fértil para futuros conflitos. A tentativa de criar uma paz duradoura resultou, em muitos aspectos, em algo oposto. As promessas não cumpridas, as frustrações acumuladas e a luta interna dentro das nações nos levariam a um novo ciclo de confrontos que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Agora que refletimos sobre esses eventos, é importante considerar as lições que a história nos oferece. A morte de um arquiduque não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um chamado à ação que ilustrou a fragilidade das relações humanas e políticas. Nos lembramos da importância de ouvir as vozes daqueles que estão na linha de frente da história e de não ignorar as advertências das consequências de nossas ações. O passado nos ensina que o pacifismo e a empatia são essenciais para preservar a paz e evitar as cicatrizes da guerra. Através da lente do tempo, aprendemos que nas questões globais, como a guerra, as ações de um indivíduo podem ter um impacto profundo além da imaginação. À medida que nos movemos para frente, carregamos as lições da história como um lembrete constante do poder que cada um de nós possui como agentes de mudança e como a convivência pacífica deve ser uma prioridade. A conclusão que podemos tirar dessa saga complexa é clara: a história, moldada por eventos aparentemente isolados, é uma tapeçaria de fatores interligados que nos ensina que a busca por poder, identidade e liberdade são temas perenes. O assassinato de Franz Ferdinand foi um momento que ecoou pelo tempo, um lembrete de como a vida de uma única pessoa pode lançar o mundo em direções imprevistas. E à medida que nos lembramos desse ciclo, devemos buscar não apenas entendê-lo, mas transformá-lo, garantindo que o passado sirva como um guia para um futuro mais empático e pacífico. Assim, concluímos nossa jornada pela Primeira Guerra Mundial, um divisor de águas que remodelou não apenas um continente, mas o próprio destino da humanidade. Que essa história nos inspire a buscar a paz em um mundo frequentemente em conflito e a sempre lembrar que, na história, as escolhas que fazemos têm um peso eterno.